Olá, senhores. Aqui quem fala é Emanuel. Sou bombeiro de aeródromo do aeroporto de Brasília e sou técnico de enfermagem. Hoje estarei com vocês no módulo de suporte básico de vida, onde nós vamos abordar todos os protocolos mais atuais para que os senhores saibam fazer os procedimentos das formas mais cabíveis, viáveis e eficientes na hora de resgatar uma vítima que há necessidade de qualquer ajuda, tanto médica quanto da equipe de resgate ou dos bombeiros também de aeródromo. Vamos falar hoje sobre OVASI. O que é OVASI? OVASI é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. O engasgo ele pode ser dividido em duas classes. Nós temos um engasgo parcial e temos um engasgo total. O que difere de um para o outro? No engasgo parcial, a minha vítima ainda consegue realizar alguns tipos de sons e também consegue esboçar algum tipo de reação, aonde, querendo ou não, há um pouco de passagem de ar nas vias aéreas, então ele consegue dessa forma tossir. Quando o nosso paciente, a nossa vítima, ela apresentar esse engasgo parcial, a gente vai fazer o quê? Vai estimular com que ele faça o procedimento de tossir. Então eu chego nessa vítima, tento tranquilizar ela e falo para ela poder realizar tosses, Então passo orientações para que essa pessoa tente se acalmar o máximo possível e para realizar a questão da tosse, que isso vai auxiliar mesmo a poder expelir esse corpo estranho. Já no engasgo total, é onde a gente tem uma obstrução total dessa via aérea, ou seja, aquele corpo estranho impediu com que o meu ar entre, para que eu consiga fazer meu sistema respiratório funcionar da forma mais correta possível. Então, dessa forma, essa vítima ela não vai conseguir realizar nenhum tipo de som, não vai conseguir nem falar de forma, nem que seja com rouquidão. Então, nesse caso, ela está com engasgo total. E aí é um procedimento que a gente vai estar realizando para poder desengasgar essa vítima. Tipos de engasgo. Temos dois tipos de engasgo. O engasgo parcial leve e o engasgo total severo. O engasgo leve ainda há passagem de ar pela epiglote. O paciente apresenta tosse com pequeno desconforto respiratório e consegue falar ou pedir ajuda. Já no engasgo total, o paciente não consegue tossir nem falar. Há um aumento de dificuldade respiratória, podendo evoluir para uma parada cardiorrespiratória rapidamente. E também a presença do sinal universal do engasgo, que é o que? Elevar as mãos ao pescoço. Vamos falar um pouquinho sobre a manobra de Heimlich, A manobra de Heimlich, também conhecida como compressões abdominais, só deve ser realizada em caso de engasgo total de uma vítima que esteja consciente. Identificamos que uma paciente está com engasgo parcial, onde ele consegue ainda falar um pouco, ou tem uma dificuldade respiratória, mas não seja tão grave, eu vou estar pedindo para que esse paciente tussa, ou seja, fazer o processo de tossir para que ele consiga expelir esse corpo estranho. Agora, digamos que meu paciente ele começou a entrar no estado severo, ou seja, um engasgo severo. Neste caso, não há mais passagem de ar e o meu paciente não consegue nem emitir nenhum som. O que eu faço? Nessa hora eu vou estar me posicionando, colocando uma das minhas pernas entre a perna dessa vítima, para que eu mantenha um apoio. Vou estar, declinando ela e vou fazer 5 tapotagens, entre as escápulas. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou? Agora eu vou fazer minhas compressões abdominais. Lembra que eu falei para vocês lá na teoria que para poder fazer, a gente vai aqui no processo tifoide, Ou seja, eu posso vir aqui na cicatriz umbilical, colocar o meu dedinho, dessa forma, giro minha mão e eu faço as compressões, ou eu posso vir aqui sentir o externo, 2 dedos abaixo, aqui meu processo tifoide. Coloco essa parte aqui da região da minha mão, Apoio aqui, com a minha outra mão eu vou envolver e vou fazer movimentos de J, Ou seja, para dentro e para cima. E eu vou fazendo, repetindo esse movimento, até que o meu paciente consiga desengasgar. E esse é o processo que a gente faz para desengasgo total numa vítima adulta. A manobra de Heimlich ela consiste em quê? Realizar compressões aqui na região epigástrica, onde a gente vai pegar o processo tifoide aqui dessa vítima, Vamos fazer uma mensuração. Eu posso aqui na nossa cicatriz umbilical fazer uma mensuração dessa forma aqui. O meu dedo mindinho, meu polegar, ele vai apontar aqui na região da cicatriz umbilical e eu vou rotacionar a minha mão. Quando eu rotacionar ela, é onde eu vou estar fazendo um movimento como se fosse em J, para que eu consiga fazer um processo na ajuda da gravidade e forçar com que esse corpo estranho consiga sair pela região da epiglote. Como ela é feita?
Primeiramente, né, a gente vai chegar nessa vítima, ela vai fazer o sinal nacional do engasgo, né, que é colocar as duas mãos aqui no pescoço. Ao realizar isso, a gente vai perguntar se ela consegue tossir. Consequentemente, ela não vai conseguir tossir porque ela está no engasgo total. Então, como a gente identificou que ela está no engasgo total, eu vou virar essa vítima e vou realizar as minhas manobras, né? São 5 tapotagens na região intraescapulares. Depois de dar 5 tapotagens, eu faço 5 compressões abdominais. E eu continuo fazendo esse procedimento até com que essa vítima consiga desengasgar. Obstrução de vias aéreas por corpo estranhos quando se tratam de bebês ou lactentes. O OVASI, quando se trata em lactentes ou neonatos, né, que são os recém-nascidos, normalmente eles vão estar engasgados por leite materno. Nesses casos, a gente vai fazer o seguinte procedimento. O que eu faço? Após identificar que minha criança, né, ela esteja engasgada, qual é o procedimento que, né, nós socorristas, né, devemos fazer? Primeiramente, né, eu vou observar para ver se esse corpo estranho não está na cavidade oral, né? Se tiver uma segurança, né, de pegar, eu posso estar retirando esse objeto. Caso contrário, eu nunca devo fazer o processo de pinçamento, ou seja, de procura, né? Porque eu posso acabar introduzindo mais ainda esse corpo estranho. Então, como é que eu faço no caso de uma criança? Da mesma forma do adulto, vamos iniciar fazendo o processo de tapotagens. Como é que é feito? Né, eu vou pegar aqui a criança, ó, com meus 2 dedos, eu vou abrir essa via aérea dessa criança, né? Eu posso fazer tanto assim quanto eu posso fazer assim, né, como se fosse um V, mas sempre abrindo essa via aérea. Vou estar colocando essa criança, né, em apoio aqui na minha parte do antebraço, né, juntamente aqui com a minha mão. Vocês podem ver que as pernas, né, vai ficar envoltadas, né, aqui no meu braço, e vou colocar ela numa forma declinada para utilizar o auxílio, né, da gravidade para poder expelir esse corpo estranho. Da mesma forma que o adulto, aqui na região entre as escápulas, né, eu vou fazer 5 tapotagens. Fiz 5 tapotagens, eu vou estar virando a minha criança, ó, ver que é o mesmo posicionamento da mão, eu só vou inverter, vou fazer aqui, ó, na região intramamilar, né, dessa criança, que aqui eu posso fazer porque não tem variação anatômica, né? Então vai estar no centro do tórax e vou fazer 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou, eu retorno pelo primeiro procedimento que eu tinha feito. 5 tapotagens, viro e eu faço mais 5 compressões. E eu faço esse procedimento até que eu consiga o retorno dessa criança. Por quê? Normalmente a criança ela acaba se engasgando, né, por questão de leite materno, ou seja, por líquidos. Então essa desobstrução ela pode ser rápida, fácil, desde que a intervenção seja o mais precoce possível. Também algumas situações especiais, né, onde a gente vai ter uma mudança de faixa etária de idade, então os procedimentos vai ter o mesmo princípio, né, mas com um procedimento um pouquinho mais adequado, mais adaptado para esse tipo de faixa etária de idade, ou algumas situações especiais, como por exemplo, questão das gestantes. Pela gestante ter aquela barriga avantajada, acaba que possa ser que eu fazer essas minhas compressões na região do abdominal, eu posso estar prejudicando tanto ela quanto aquela criança que está ali no seu ventre. Então, nesse caso da situação da gestante, essas compressões elas são realizadas bem acima, né, finalizando ali a barriga, próximo já do tórax, essas compressões são feitas nessa região. E nas situações também de pessoas que são obesas, né, ou seja, tem uma circunferência da barriga um pouquinho maior. Nessa situação, pode ser que o socorrista não consiga fazer essa volta para que se consiga fazer essas compressões abdominais. Neste caso, o que a gente pode estar fazendo? Eu posso estar colocando ela ao solo e fazer compressões realmente torácicas, ou eu posso estar colocando ela de uma forma que ela debruce por cima de um auxílio de uma cadeira e conforme eu vou fazendo apoio, né, fazendo alguns golpes ali na região intraescapulares, vou estar auxiliando também essa pessoa que está engasgada a desengasgar. No caso também de crianças também, que possam ser que o socorrista seja mais alto do que essas crianças, ele pode estar também se ajoelhando, fazendo ali a volta da circunferência e fazendo também essas compressões abdominais. Vamos falar agora do conceito sobre PCR e RCP.
PCR nada mais é que a parada cardiorrespiratória. Pode ser definida também como a interrupção súbita e inesperada das funções vitais, que se caracterizam pela cessação dos batimentos cardíacos, ausência de movimento respiratório e ineficiência circulatória. Já a RCP é a reanimação cardiopulmonar. É um conjunto de manobras destinadas a garantir a oxigenação dos órgãos quanto a circulação do sangue de uma pessoa que se encontra em parada cardiorrespiratória. RCP nada mais é que o quê? A parada súbita dos meus movimentos respiratórios, cardíacos e também da minha consciência. Ou seja, esses são os 3 sinais clássicos que essa vítima vai estar apresentando. Então, ao abordar uma vítima, primeiro sinal que ele vai me apresentar, inconsciência, perda da consciência. Perdeu a consciência, eu vou analisar e vou avaliar o sistema respiratório. Faça aquela avaliação, ver, ouvir e sentir, ver se tem expansão torácica. Vejo que não tem expansão torácica, então eu vou verificar o pulso. Verifico o pulso e aí eu vou detectar que essa vítima não tem pulso, não tem respiração e está inconsciente. Então eu posso declarar que minha vítima está em parada cardiorrespiratória. Quando a minha vítima estiver em parada cardiorrespiratória, eu vou estar realizando procedimentos de ressuscitação, até que eu consiga garantir o retorno da circulação espontânea. Então são procedimentos que a gente vai estar realizando conforme o protocolo da Associação Americana do Coração, do protocolo de 2022 atualizado. Então vai ter conjuntos de procedimentos, tanto síncrono quanto assíncrono, que a equipe de resgate, os socorristas, os bombeiros vão estar realizando para que consiga restabelecer a circulação de uma vítima que esteja em parada cardiorrespiratória. A parada respiratória é o cessamento dos movimentos respiratórios, não sendo possível assim realizar a troca gasosa, que é a hematose, podendo apresentar respiração agônica, que é a de gaspe, e os pacientes que apresentam a parada respiratória, um profissional treinado deve realizar com a utilização da bolsa válvula máscara, que é o nosso BVM, ventilações de resgate, uma ventilação a cada 6 segundos, que vai me totalizar 10 ventilações por minuto. Ou seja, a minha vítima apresentou uma parada respiratória, significa que ela ainda tem pulso. Se ela tem pulso, então o socorrista ele tem que agir de uma forma mais rápida e eficiente, tentando ofertar oxigênio para essa vítima. E como que oferta oxigênio? Com o auxílio do nosso BVM, bolsa válvula máscara. Então o socorrista vai se posicionar ali na parte posterior da cabeça da vítima, vai fazer a abertura das vias aéreas e com o apoio das suas mãos você vai fazer o procedimento de C. Com o C eu vou segurar essa BVM, vou fazer a abertura das vias aéreas e vou fazer essas ventilações de resgate. É uma ventilação a cada 6 segundos, que vai me totalizar em torno de 10 ventilações por minuto. E quantas ventilações eu vou fazer no total? Você vai fazer no total 20 ventilações. Isso significa o quê? Eu faço uma ventilação a cada 6 segundos por 2 minutos. E o que eu faço quando eu chegar nos meus 2 minutos ou eu fazer as 20 ventilações? É onde eu vou checar para ver se meu paciente teve um retorno da circulação respiratória. Observo, teve um retorno da circulação respiratória, o que eu faço? Onde a equipe de socorro, a equipe médica vai estar colocando o oxímetro e vai estar verificando a saturação, ou seja, a quantidade de oxigênio que essa vítima está respirando. Aqui nós estamos utilizando um BVM de treinamento, mas normalmente o BVM que a gente utiliza realmente numa cena ali que a gente tem que ofertar oxigênio, nós teremos o nosso BVM e vamos ter uma bolsa aqui onde vai estar concentrado o nosso oxigênio. E como é que é feito? Para a gente poder fazer essa oferta de oxigênio, é válido lembrar que quando a gente for colocar a máscara, ela já é de uma forma já anatomicamente, ou seja, a parte superior ela é mais fina, e a parte superior ela é mais avantajada. Por quê? Ela vai pegar essa circunferência aqui nessa parte anatômica do nosso rosto, a boca e o nariz. E como é que eu faço para poder ter uma vedação melhor? Vamos fazer em formato de C, Com esses 2 dedos eu vou estar segurando de uma forma mais firme, E com esses outros 3 dedos eu vou estar fazendo a abertura da via aérea. Então, ou seja, a minha máscara vai envolver a boca e o nariz dessa vítima, segurei minha máscara e com meus outros 3 dedos eu faço o quê? A abertura dessa via aérea. E aqui eu consigo ofertar o oxigênio, 1001, 1002. Então vamos lá lembrar. Se a minha vítima ela está numa parada cardiorrespiratória, eu estou com 2 socorristas. Um vai estar comprimindo e eu vou estar ventilando.
digamos que ele fez, né, as 30 compressões. Como é que eu faço agora? Eu vou abrir a via aérea, né, vou fazer essa vedação e vou ofertar 2 insuflações, 1001, 1002. E aí, consequentemente, né, o outro socorrista já vai estar fazendo as compressões. É válido lembrar que eu não faço essa ventilação rápida, não faço nem curta também. Então, assim, eu conto 1001, 1002, que aí eu consigo ofertar, né, o máximo de oxigênio concentrado para esse paciente. Até porque, se eu oferto, né, muito oxigênio, faço muitas insuflações, eu vou causar um barotrauma nesse paciente. Agora, se meu paciente está com a via aérea avançada, ou seja, ele está entubado, né, ou também se meu paciente está só numa parada respiratória, eu vou estar ofertando somente oxigênio. Como é que eu faço? Lembra lá no adulto? Uma ventilação a cada 6 segundos. Então eu ventilo e conto 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Ventilo novamente. É só para a gente poder lembrar, uma ventilação a cada 6 segundos que me dá o total de 10 ventilações por minuto. E a gente tem que, válido lembrar, né, que a gente vai ofertar 20 ventilações, né, por 2 minutos e após eu vou verificar para ver se esse paciente teve o retorno, né, do sistema respiratório espontâneo. Isso que eu falei com vocês é no caso do adulto. No caso da criança, isso muda. Por quê? Sabemos que as crianças, os lactentes, os neonatos, eles provavelmente é muito difícil ter a questão de problemas cardíacos. É por isso que a maioria das paradas respiratórias, né, nessas crianças são por engasgo. Então é por isso que é previamente mais precoce, né, com que a gente faça com que a gente oferte o oxigênio o mais rápido possível. Então, por conta disso, através de protocolos, vários estudos, foi comprovado que quanto mais eu oferto oxigênio, mais eu aumento a chance de sobrevida dessa criança, desse lactente. Então é por isso que a gente oferta o dobro do que é ofertado para o adulto. Ou seja, se no adulto eu faço de 1 a 6 segundos uma ventilação, numa criança, no lactente, eu vou fazer uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos. Isso vai me totalizar ali por minuto quantas ventilações? Em vez de ser 10 igual no adulto, vai me totalizar 20. Ou seja, por 2 minutos eu vou estar fazendo o quê? 40 ventilações. Então é fácil. O que eu faço no adulto eu vou fazer em dobro ou em triplo, né? Ali numa criança ou no lactente. Vamos falar agora das causas reversíveis, né, de uma parada cardiorrespiratória, que é o nosso famoso 5H e 5Ts. No nosso 5Hs nós temos hipovolemia, que é a perda de volume, hipóxia, que é a baixa quantidade de oxigênio, H+, que é a acidose metabólica, hipotermia, que é a baixa, né, temperatura, e hipercalemia, que nada mais é do que a alta ou a baixa quantidade de potássio na nossa corrente sanguínea. E aqui a gente também tem os tratamentos. No caso de hipovolemia, temos a reposição volêmica. No caso de hipóxia, temos a via aérea avançada, onde a gente vamos estar ofertando oxigênio para essa vítima, né, que está em hipóxia. H+, que é a nossa acidose metabólica, vamos estar ofertando bicarbonato de sódio. Hipotermia, vamos estar ofertando calor para essa vítima, né, ou seja, colocando manta térmica, ou até na parte intra-hospitalar, vamos estar fazendo a administração do soro fisiológico aquecido. Isso vai fazer com que há uma elevação da temperatura bruscamente. E no caso de hipo e hipercalemia, estaremos fazendo reposição de cálcio ou reposição também de potássio. Nos 5Ts, nós temos tamponamento cardíaco, TEP, que é o nosso tromboembolismo pulmonar. Temos também trombose de coronariana, que é o nosso famoso infarto agudo do miocárdio. E temos a tensão do tórax, que é o nosso pneumotórax hipertensivo. E, por último, temos os tóxicos, né? E aqui nós temos os tratamentos. Esses tratamentos, previamente, são feitos na parte intra-hospitalar. No tratamento do tamponamento cardíaco, nós temos a pericardiocentese. No 2, que é a nossa TEP, né, tromboembolismo. No 2, nós temos o TEP, que é o tromboembolismo pulmonar. E nesse tratamento vamos fazer o quê? A trombólise. No caso de pacientes que tenham trombose de coronariana, vamos fazer a angioplastia coronariana. Pacientes que apresentam pneumotórax hipertensivo, vamos estar fazendo uma punção de alívio, ou seja, uma drenagem do tórax. E no caso dos tóxicos, vamos estar fazendo os antagonistas, né, específicos, para que a gente consiga cortar o efeito desse tóxico. Conforme eu falei com vocês, aqui nós temos as causas reversíveis, né, que são os 5Hs e os 5Ts. Normalmente, essas causas que estão causando ali a parada cardiorrespiratória, eles não vão ser indicativos de choque, vão ser somente indicativos de procedimentos de medicações
E também a questão da reanimação cardiopulmonar, que são o quê? As compressões torácicas e ventilações de resgate. Então, é muito importante que a equipe médica consiga identificar qual foi o causador dessa parada e consiga fazer as intervenções mais cabíveis, né, e mais fidedignas para cada situação que esse paciente se encontra. Se eu tenho hipovolemia, então eu preciso ofertar volume. Esse paciente que teve uma hipovolemia, foi só perda de sangue ou ele perdeu volumes também de líquidos? Ou seja, o meu paciente ele pode perder também o quê? Pela diarreia, também pela questão dos vômitos, esse paciente pode desidratar. Com isso, ele pode desencadear a hipovolemia, ou seja, necessariamente ele pode ter uma perda sanguínea. Então, temos que saber a causa, saber qual foi o causador, fazer uma forma com que a gente aborde o mais rápido possível essa intervenção para que a gente consiga restabelecer esse paciente que está em parada cardiorrespiratória. Vamos falar agora sobre RCP de alta qualidade. Na última atualização do protocolo da Associação Americana do Coração, o AHA, ele preconizou o quê? A alta qualidade da RCP, ou seja, não é somente eu fazer as compressões, mas verificaram que compressões de alta qualidade me dão uma eficiência e uma garantia maior de sobrevida no paciente que esteja em parada cardiorrespiratória. E com isso, eles verificaram vários tipos de procedimentos e segmentos que o socorrista pode estar seguindo para que ele garanta essa RCP nessas reanimações de uma forma já de alta qualidade. E como é que ela pode ser feita? Para que eu garanta uma reanimação cardiopulmonar de alta qualidade, verificaram alguns procedimentos. E quais são eles? O primeiro é o quê? Fazer com que as minhas compressões elas sejam interruptas, ou seja, eu não posso parar minhas compressões em qualquer parte do ciclo. Eu preciso garantir pelo menos que eu complete o ciclo ou que eu faça essas reanimações ali por 2 minutos, conforme o protocolo me diz. E também eles verificaram que a troca do socorrista a cada 2 minutos. Por que isso? Porque o procedimento de reanimação cardiopulmonar é exaustivo. Então, por conta desse procedimento, eles verificaram que quanto mais tempo o socorrista faz essas reanimações, mais exausto ele fica. Então, acaba que as compressões não podem ficar eficazes. Por conta disso, o protocolo determina que a cada 2 minutos de reanimação seja feita a troca do socorrista. Outros procedimentos também que podem ser feitos é o quê? Colocar uma prancha rígida, na parte dorsal. Por que fazer isso? Se eu colocar meu paciente sobre um colchão ou por alguma almofada, vai acabar com que esse objeto vai estar absorvendo o nosso impacto. Então vai acabar que as compressões não vai ser eficaz e eu não vou conseguir comprimir o meu coração da forma mais eficaz. Também ele me diz o quê? Que eu não devo interromper minhas compressões por mais de 10 segundos. E o que ele quer dizer com isso? Toda vez que eu for fazer a minha troca de socorrista, eu posso fazer essa troca a cada 2 minutos, mas desde que essas minhas trocas sejam feitas de uma forma que não ultrapasse meus 10 segundos. Por que essa questão? Porque cada tempo que passa, ali esse paciente sem compressão, sem ventilação, eu estou diminuindo a chance de ele ter um retorno da circulação espontânea. É por isso que nossas compressões elas não podem ser interrompidas. Na hora de ventilar, temos que ter bastante cuidado. Sabemos que esse paciente necessita de oxigenação, mas sabemos o que também? Que não devemos fazer ventilações excessivas. Por que eu não posso ter essa ventilação excessiva? Sabemos que tudo em excesso faz um pouco de mal, correto? Então, por conta disso, é necessário que durante a administração das ventilações seja feita com cautela, ou seja, uma ventilação a cada 1 segundo na hora do resgate. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for fazer o ciclo 30/2, que eu vou estar explicando previamente para vocês, isso significa o quê? Que na hora que eu for ventilar, eu vou fazer somente 2 insuflações de uma forma não bruscamente. Por quê? Se eu ventilar esse meu paciente de forma excessiva, eu vou estar causando um barotrauma nesse paciente. E o que a gente não quer é o quê? Agravar as lesões existentes ou o que a gente não quer com esse paciente. Não é gerar novas lesões e nem agravar as lesões existentes. Vamos falar agora sobre reconhecimento. O reconhecimento é a forma mais precisa que a gente tem de uma abordagem mais eficaz. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente reconheceu mais precocemente a gente vai ter condutas mais adequadas para poder restabelecer a circulação desse paciente que se encontra em parada cardiorrespiratória. E como é que eu faço? Quando nós vamos fazer uma abordagem no paciente, que ele esteja ali naquela cena inconsciente, a gente vai estar verificando se esse paciente se ele é responsível ou não.
né? Então, por exemplo, chegamos lá na cena e vamos chamar ele pelo nome, né? Senhor consegue me ouvir? E digamos que falaram para mim que o nome dele é José. Então, senhor José consegue me ouvir? Eu toco no paciente, até porque eu faço um estímulo nesse paciente. E digamos que meu paciente ele não teve uma resposta. Se esse paciente não teve uma resposta, significa que meu paciente ele está inconsciente, né? Então, ou seja, é o primeiro, né, sinais que eu tenho com a vítima que está em PCR. Agora eu vou olhar a avaliação, né, respiratória e se tem presença de pulso. Então agora eu vou olhar aqui em 10 segundos, né, se esse meu paciente ele tem expansão torácica. Então eu observo essa região, verifico se tem algum movimento, só que eu não detecto nenhum movimento. Então eu posso também chegar perto, né, desse paciente para tentar sentir a respiração ou, né, tentar ouvir se tem algum tipo de respiração. E ao mesmo tempo, né, ou seja, simultaneamente, se tratar de um adulto, eu vou estar verificando o pulso. Então eu venho com meus 2 dedos, né, e vou aqui na região aqui da carótida, né, me declino para que eu consiga, né, sentir ou ouvir e aproveito e já olho se tem algum tipo de expansão torácica. E nisso eu tenho até 10 segundos para poder 5 e também não mais do que 10 segundos. Então detectei, meu paciente está inconsciente, meu paciente ele não respira, meu paciente também não tem pulso, significa que meu paciente está em parada cardiorrespiratória. O que eu faço agora? Primeiramente, eu vou chamar ajuda. E qual é a nossa ajuda? Liga para o SAMU 192 ou liga para o Corpo de Bombeiro 193. E se você trabalha no aeroporto, você sabe que a gente tem o nosso serviço médico de emergência. Então a gente vai solicitar que essa equipe médica venha até o local. E o que eu faço após isso? Vamos iniciar nossas compressões o mais rápido possível. Após a solicitação de ajuda ser feita, vamos estar realizando alguns procedimentos. Esses procedimentos ele tem um mnemônico, que é o nosso famoso CAB, C-A-B. E o que significa esse mnemônico? O C vai me falar sobre circulação. O que eu vou fazer nessa parte do C? O C é onde eu vou estar verificando, checando, né, para ficar mais fácil para vocês, checando a responsividade. É onde eu vou abordar essa vítima, vou chamá-la pelo nome, né, para verificar se ela tem algum tipo de sinais vitais. Detectando, eu vou fazer o que agora? Vou chamar ajuda. Após você solicitar ajuda e pedir no DEA, eu vou iniciar minhas compressões torácicas. Como elas são feitas? Né, eu vou expandir, né, vou estar expondo essa vítima, né, para que eu, né, tenha mais acesso e também na hora que eu for instalar o DEA, né, eu não perco tempo, né, fazendo essa retirada dessa roupa e vou iniciar minhas compressões. Vocês lembram que lá no C mostra para vocês falando sobre a circulação, né? Então, ou seja, onde a gente vai iniciar as nossas compressões quando a vítima se trata de parada cardiorrespiratória e como ela é feita no adulto, né? Uma mão sempre vai ter entrelaçando a outra, né? Então a gente vai ter que manter essa base. A nossa fossa cubital, a gente vai expor ela para quê? Para que eu não dobre os meus cotovelos, pois toda minha força, né, ela é feita através do meu tronco. Então eu vou sempre procurar a região central do tórax, né? Se tratar de um adulto, por questão da diferenciação, né, anatômica, posso estar vindo aqui, ó, na última costela, sentir até chegar no meu externo, eu vou contar 2 dedos e com a parte hipoternada da minha mão, né, eu vou colocar aqui no centro desse tórax, dessa forma, né? Ou também eu posso vir aqui no externo, né, sentir aqui, ó, ao final do externo, 2 dedos acima da mesma forma e eu vou me posicionar. A minha base, sempre um joelho, né, mais voltado aqui na altura do ombro e o outro voltado no quadril para que eu tenha uma base de apoio. Vou entrelaçar, né, vou aqui, ó, expor, estou expondo aqui a minha fossa cubital e vou fazer esses movimentos. Então lembrando, né, vou fazer de 100 a 120 compressões por minuto e se eu tiver, né, outro profissional ali da saúde que esteja comigo e a gente tenha o suporte do BVM, a gente vai fazer o 30 por 2, né, durante 5 ciclos, que vai dar mais ou menos, né, 2 minutos, né, de intervenção nesse paciente que está com parada cardiorrespiratória. E o que eu faço se eu tiver 2 socorristas? A gente vai estar fazendo uma quebra, né, dessas compressões, em vez de fazer elas interruptas, né, de 100 a 120 por minuto, a gente vai estar fazendo o 30 por 2, 30 compressões para 2 ventilações. E na parte ainda de checar, como é que eu vou checar se minha vítima ela está em parada, ela sendo adulta? No caso de um adulto ou de uma criança, seja ela adolescente, eu vou estar verificando o pulso aonde? Na carótida, ou seja, vou estar verificando aqui nessa região, tá bom? E aqui vai estar passando uma artéria, é onde eu vou estar verificando se esse paciente tem pulso.
eu vou estar verificando tanto no adulto quanto ali no adolescente. E dependendo da criança, da faixa etária, seja seus 10 a 12 anos, eu também posso estar verificando no carotídeo. E se eu for falar na questão de criança ou lactentes, aí a gente já muda. Eu posso ir na parte ou braquial ou eu também posso ir na parte femoral. Agora vamos para o ar. O que o ar me diz? Abertura das vias aéreas. Como é que eu faço a abertura das vias aéreas? Sabemos que um paciente inconsciente, normalmente o corpo dele vai ficar em estado de relaxado. Isso vai fazer com que o paciente, às vezes, ele pode fechar a sua via aérea propositalmente, devido à sua inconsciência. Por conta disso, é necessário que o socorrista faça a abertura dessas vias aéreas. E quais procedimentos são feitos? Nós temos dois tipos de procedimento. Temos o jaw thrust, que é o que? O tracionamento da mandíbula, e nós temos o chin lift, que é a elevação do mento. O B. O que o B me diz? O B me fala boa ventilação. É onde eu vou estar ofertando as ventilações para esse paciente. Ou seja, lembra que eu falei para vocês, no caso de paciente que esteja em parada respiratória, esse paciente ele necessita de quê? De uma boa ventilação. É onde a equipe de resgate, a equipe de socorrista ou a equipe médica vai estar abordando esse paciente e vai estar ofertando a oxigenação da forma mais correta possível. Digamos que eu cheguei na minha cena e está eu mais outros socorristas e nós temos o nosso apoio do nosso BVM, bolsa, válvula, máscara. Como é que eu vou ofertar oxigênio para esse paciente que esteja em parada cardiorrespiratória? Vamos estar dividindo o nosso ciclo, em vez de fazer de 100 a 120 compressões por minuto, estaremos realizando o nosso ciclo 30 por 2. O que esse ciclo quer me dizer? Que durante um socorrista vai estar fazendo 30 compressões, enquanto outro socorrista vai estar fazendo 2 ventilações após essas 30 compressões. E aí a gente vai estar repetindo esse ciclo durante 5 vezes. Como é que eu vou estar fazendo? Realizo 30 compressões, um vai parar, o outro vai fazer 2 ventilações. Consequentemente, o outro já inicia novamente as 30 compressões e depois faz mais 2 ventilações. Repete esse procedimento por 5 minutos. E após esses 5 ciclos, eu vou estar verificando o pulso desse paciente. Por que eu verifico o pulso? Para saber se ele teve um retorno da circulação espontânea. Caso não tenha, eu vou repetir esse meu ciclo, vou fazer 30 compressões por 2 ventilações, até que eu consiga restabelecer o retorno da circulação espontânea desse paciente. E se caso meu paciente esteja somente em parada respiratória, é aquilo que a gente falou inicialmente. Vou fazer uma ventilação a cada 6 segundos. Isso vai me totalizar, durante 2 minutos, 20 ventilações, no caso do adulto. Quando a gente tiver uma via aérea avançada no paciente, o nosso procedimento vai mudar. Mas vamos lá, o que é uma via aérea avançada? Quando o médico chega ali na cena, ele vai fazer uma intubação, ele vai passar um tubo, ali pode ser o TOT, nosso tubo orotraqueal, esse paciente vai estar em via aérea avançada. Então não há mais necessidade de fazer aquele procedimento síncrono, fazer as 30 compressões por 2 ventilações. O que isso significa? Que se meu paciente está com a via aérea avançada, a pessoa que está responsável pela via aérea, ele vai se preocupar somente com a via aérea. Ou seja, ele vai estar fazendo uma ventilação a cada 6 segundos. E o outro socorrista vai estar fazendo compressões de 100 a 120. É por isso que a gente chama de procedimento assíncrono. Ninguém depende de ninguém, cada um vai fazer a sua parte sem se preocupar ou depender do outro para poder estar realizando essas compressões ou ventilação. E nós temos também o nosso D. O que o nosso D fala? Nós falamos sobre desfibrilação. Você já conhece o DEA? O DEA é o nosso famoso desfibrilador externo automático, que vamos estar utilizando para com que a gente consiga ver se esse paciente está em ritmo chocável ou não chocável. Se meu paciente está no ritmo chocável, o que eu devo fazer? E se ele não estiver no ritmo chocável, o que eu devo fazer com esse paciente? Então, eu já comecei minhas compressões, me posicionei, vocês podem verificar aqui na hora que eu for fazer as compressões, todo o meu movimento ele é feito como se fosse uma gangorra. Eu jamais devo flexionar meus braços, pois eu não vou conseguir atingir a profundidade correta, que no adulto é de 5 a 6 centímetros. Então, já fazendo com que o meu movimento seja feito do tronco, eu vou garantir umas compressões de alta qualidade. Então, digamos que eu estou comprimindo e chegou o meu DEA. Aqui eu trouxe para vocês as nossas eletrodos, que é a nossas pás. E conforme a gente vai colocar. Então, cheguei na minha cena, eu vou abrir, vou colocar o meu DEA aqui do lado, vou estar retirando. Vocês podem ver que na imagem, ele já tem um indicativo de onde cada par deve ser colocada. Essa aqui vai ser colocada no flanco superior direito. Então, eu vou tirar essa proteção dessa cola,
né? Vou estar colocando aqui na região, né, acima do mamilar, né, e até abaixo aqui da clavícula. E o outro já me indica também aqui na parte inferior do flanco esquerdo. Então eu retiro, né, essa proteção dessa vedação. Lembrando que essas pás devem ser utilizadas somente uma vez, tá? E aí eu vou estar colocando ela na minha parte, né, do flanco inferior esquerdo, né, bem abaixo da região mamilar. Fazendo isso, eu vou estar conectando, né, o meu eletrodo no meu DEA. Lembrando que o DEA só tem dois botões, nosso desfibrilador externo automático tem um botão de ligar e o outro de choque. Na hora que eu ligar o meu DEA, né, ele vai me dar os comandos, ou seja, enquanto eu estiver comprimindo, o outro socorrista vai estar fazendo a instalação, né, dessas pás do DEA. Eu jamais devo interromper as minhas compressões, eu só paro quando o DEA falar, analisando o paciente, não toque no paciente. Aí sim a gente para as compressões e espera a resposta do DEA. E aí o DEA vai me dizer se é um indicativo de choque ou não. Mas é bem simples, né? Ou seja, a instalação é somente dessa forma. E se porventura o meu paciente tivesse um marca-passo e eu não pudesse colocar, né, esse marca-passo estava do lado direito, conforme a gente orientou na parte teórica, né, do nosso suporte básico de vida e no avançado de vida. Nesse caso, nessa situação, né, a do flanco superior a gente vai colocar no centro do tórax e a que é inferior vamos colocar na parte posterior do tórax. Assim vamos ligar, né, e vamos obedecer os comandos feitos pelo DEA. Vamos falar agora um pouco sobre as situações especiais. O que isso quer dizer? Possa ser que durante a instalação do nosso DEA apresente algumas dificuldades ou situações controversas. O que seriam essas situações? Digamos que a gente vai atender um homem. Chegando ali na cena, a gente precisa expor essa vítima para que a gente consiga colocar os eletrodos da forma mais correta. Sabemos que para o nosso eletrodo, ele vai ter um tipo de cola que vai dar um auxílio na aderência e na fixação desse eletrodo. Só que se o paciente tiver excesso de pelo, essa cola não vai aderir. Nesse caso, é necessário que a gente faça a tricotomia, que é o quê? A retirada do excesso de pelo para uma fixação melhor das partes do DEA. Outra situação também muito importante, vítimas que tenham marca-passo, né? Eles vão ter esse marca-passo, normalmente o nosso marca-passo ele é colocado do lado esquerdo aqui do tórax, mas pode acontecer de ter algumas situações especiais que esse marca-passo esteja do lado direito. E o que eu faço nessa situação? A gente nunca deve colocar essas pás ou eletrodos em cima desse marca-passo. Se porventura o meu paciente apresenta o marca-passo do lado direito, o que eu vou fazer? Meu protocolo me diz, nessas situações especiais, eu devo colocar uma pá no centro do tórax na parte anterior e outro no centro do tórax na parte posterior. Outra situação também, né, especial, outra situação controversa, nós temos paciente que esteja submerso ou molhado. Por que eu devo me atentar quanto a isso? Se o paciente estiver submerso ou molhado e eu vou aplicar um choque nele, sabemos que a água é uma condutora de eletricidade. Então eu vou estar colocando tanto a minha vida quanto a vítima, a vida da equipe de resgate, do meu socorrista, da equipe médica, em risco. Por isso, o que eu devo fazer? Devo secar o excesso de água. Se meu paciente estiver numa poça de água ou algo do tipo, eu retiro ele desse local, faço a secagem dessa vítima, né? E aí, consequentemente, eu dou continuidade ali nos procedimentos, né, de desfibrilação desse paciente. Ritmos cardíacos. Sabemos que nós temos ritmos cardíacos. E quais são eles? Nós temos o ritmo cardíaco normal, que é o nosso ritmo sinusal. Esse é o nosso ritmo que a gente se encontra aqui agora mesmo. Só que também nós temos outros tipos de ritmos. E quais são eles? Ritmos chocáveis é onde a gente vai estar utilizando o nosso desfibrilador. O nosso paciente vai estar apresentando o quê? Fibrilação ventricular e também taquicardia ventricular sem pulso. Nesse caso, pacientes que apresentam FV, TV, SP, significa que ele necessita de choque. Então o DEA vai identificar e vai chocar esse paciente. E tem umas situações que o ritmo não é chocável, ou seja, não há indicação de choque. Nesse caso, são dois tipos de ritmo, que é a nossa assistolia e o AESP, atividade elétrica sem pulso. Nesse caso, o DEA não é indicativo, né, para choque. O que eu vou fazer? Somente as compressões, né, torácicas nesse paciente. Cuidados pós-PCR, né?
Por que eu devo me atentar ao cuidados pós-PCR? Sabemos que pacientes que teve uma parada cardiorrespiratória, consequentemente ele pode ter novamente uma parada cardiorrespiratória. É por isso que as parras do DEA elas não são retiradas. Ou seja, o meu paciente, uma vez que eu coloquei a parra do DEA e eu vou fazer um transporte para a parte intra-hospitalar, eu vou levar esse paciente com as parras do DEA conectada e o DEA ligado. Por quê? O DEA ele já vai estar fazendo também uma leitura dos ritmos cardíacos, ou seja, se meu paciente apresentar qualquer tipo de parada, ele vai identificar e vai indicar tanto o choque quanto a reanimação cardiopulmonar. Outro ponto muito importante, paciente que veio de um pós-PCR, eu preciso monitorizar esse paciente o quanto antes, ou seja, eu preciso verificar a PA, que é a nossa pressão arterial, frequência cardíaca, a saturação desse paciente, a temperatura também, a frequência também respiratória, ou seja, eu vou monitorar principalmente durante o transporte até a parte intra-hospitalar. Outro ponto também importante é o CDT, controle de temperatura, né? Por que é importante? Sabemos que a hipotermia é uma das grandes causadoras também de PCR, ou seja, parada cardiorrespiratória. Por conta disso, meu paciente, quando ele retorna de uma parada cardiorrespiratória, sabemos que o sangue ele é condutor de quê? Calor, é uma das principais funções que o nosso sangue tem no nosso organismo. Então sabemos que aquele sangue estava parado, a gente restabeleceu essa circulação, então sabemos que esse paciente vai retornar com uma hipotermia. Por conta disso, o que eu preciso fazer? Garantir com que esse meu paciente fique em uma temperatura média de 34 a 36 de graus. Ou seja, vou ofertar uma manta térmica, vou colocar uma coberta ou lençol